Paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a você estrangeiro, passando para gravar esse vídeo sobre, para falar sobre a urgência em que você precisa tomar uma decisão. Isso baseado em Gênesis, o capítulo 19, onde aparece a história de Sodoma e Gomorra. Os anjos de Deus chegaram a Sodoma e encontraram lá o Ló. Eles iam dormir na praça, o Ló insistiu, olha, bora para casa. Passar a noite aqui é muito arriscado, muito perigoso. Aqui tem muito especialista de celular. Hoje é que durando, dando uma atualizada. Aí ele disse, até que ele constrangeu, de fato ele insistiu tanto que os anjos disseram para eles ir embora. Aí foi para casa dele. Lá pelas umas 10 horas da noite, eles bateram na porta do Ló. Dizem, não, vocês trazem esses homens aqui para nós conhecer. A expressão conhecer é o mesmo que está em Levítico, capítulo 20, o verso 13. Depois você pode ler. E aí você vai perceber o seguinte, que aqueles homens insistiram. Até que o Ló disse, não, eu tenho duas filhas virgens aqui, se eles quiserem. E eles fizeram foi achar isso indecente. Aqueles homens, o Ló apresentou as duas filhas deles, que era virgem, para eles acham indecente a proposta. Aí eles insistiram. Eles queriam conhecer aqueles homens. Até que eles queriam pegar em Ló e bater, fazer mal àquele velho senhor que pregava a justiça. Até que eles tentaram e os anjos de Deus puxaram o Ló para dentro de casa e fecharam a porta e cegaram aqueles homens, do menor ao maior. Cegaram eles passaram, foi tempo, procurou na porta, não acharam. Aí o anjo de Deus, os anjos de Deus disseram para Ló, olha, pega a tua esposa, pega os teus filhos, avisa os teus genros e saiam da cidade, porque nós vamos destruir a cidade. Nós não sairemos daqui enquanto você não for, se você estiver seguro. Aí o Ló saiu, foi avisar para os dois genros dele. Os genros de Ló foi zombando dele. Você parou para pensar um negócio desse? Ele começou a sorrir, zombar do Ló. Onde que essa cidade vai ser destruída? Eles não deram atenção. O Ló disse, Senhor, eu não tenho coragem de ir para as montanhas. Eu posso ir para aquela cidadezinha lá, Zoar, que era cidadezinha pequena? Vai, mas escapa-te por tua vida e não olhes para trás. E ele seguiu. Quando chegou no meio da viagem, ela então, pasme, a mulher de Ló parou e olhou, e ela se tornou uma estátua de sal. O Ló e as duas filhas não tiveram condições de retornar. Eles seguiram viagem, deixando a sua esposa para trás. Isso dói no coração. Mas o que você tem que entender é o seguinte: o que será que deu tanta ênfase para que a mulher de Ló olhasse para trás, quando a mensagem de Deus para eles era: não olhe para trás, escapa por tua vida? Às vezes é a curiosidade. A curiosidade é um dispositivo muito perigoso. Você deve lembrar o seguinte, pegando essa parte aqui e colocando lá no capítulo 3 e o verso 6 do livro de Gênesis, a gente vai perceber que Eva também foi acometida por essa curiosidade. Eles não conseguiram ficar mais no jardim do Éden. Assim foi a curiosidade que bateu no coração da mulher de Ló. Ela olhou para trás e se converteu em estátua de sal. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando se resolve servir a Deus, as coisas que
ficaram para trás, elas devem ser deixadas para trás. Não adianta estar remoendo o passado, tentando melhorar o que aconteceu. Siga em frente. Siga em frente. Siga a Cristo. Siga em frente. Ficar remoendo o passado, ficar analisando, mas se eu tivesse feito assim, se resolveria. Mas é passado. Águas passadas não movem moinhos. É uma frase, um dito popular por aí. Mas você tem que lembrar o seguinte: segue a Cristo. Ele te dá uma oportunidade de você seguir. Ele te desperta, te dá sonho, revelação, visões, ainda fala através de seus profetas, fala pela Bíblia. É só despertar, acordar para a realidade. Ló tinha tudo para viver bem, mas o lugar onde ele estava não era bom. A cidade de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim estavam corrompidas pelo pecado, pelos homens que não se importavam com os necessitados. Eles eram ricos, abastados, e por isso eles não faziam caso daqueles que passavam por vexame, por necessidade nenhuma. Era sofrimento demais. E eles não socorriam, eles não ouviam o grito da viúva, não ouviam o grito do órfão. Eles simplesmente ignoraram a dor do semelhante. E isso Deus não suporta. Por isso que a sentença veio sobre eles. Por isso, meu irmão, minha irmã, fique sabendo que o Deus eterno, a quem nós servimos, ele se importa tanto com você quanto para com os outros que estão em seu entorno, o seu próximo. As Escrituras vêm dizendo que se o pobre gritar e clamar por Deus, Deus vai ouvir. O injustiçado, aqueles que choram por justiça, também serão ouvidos. Deus nunca vai abandonar, porque Ele é condescendente. Ele ama a justiça. Ele ama a verdade, a sinceridade, o pudor, a integridade, aquilo que é decente. Ele, o nosso Deus, ele ama e quer transferir isso para nós através da sua palavra e do seu bom Espírito Santo que nos ensina. Por isso, meu irmão, Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, Deus lhe faça prosperar muitíssimamente. E nunca esqueça, segue a Cristo. Não olhe para trás, deixe o passado. Não tem como consertar. A partir de agora, siga a Cristo, olhando sempre para o autor e o consumador da nossa fé. E aí você vai, com certeza, viver de bem com a vida. Porque Deus faz isso, não porque nós somos bons, mas porque Ele é que é bom. Como diz o Salmo 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, em nome do Senhor Jesus.